capítulo de 16. Atos, capítulo de 16. Verso 16. Atos 16, verso 16. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não era permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam andando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo em trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nessa noite nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Senhor, no louvor nós falamos a ti, mas na palavra é o Senhor que fala em nós. E nessa noite, Pai, todo coração, toda mente esteja cativo a ti, para que o inimigo não venha roubar a palavra, Senhor Deus, que será semeada nessa noite. E assim, Pai, também como um dia teu servo, o apóstolo Paulo, orou, Senhor Deus, pedindo que no abrir da minha boca seja me dada, Pai, a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale com aqueles que entrou aqui nessa noite. Fale com aquele que está nessa noite desejoso de ouvir a tua voz, de receber uma resposta do Senhor, de ter direcionamento na sua vida espiritual. Venha, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, trabalhar na nossa vida e caráter, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Esses dias eu estava ouvindo o pastor falando, e esteve na cadeia, e ele disse que alguma coisa chamou a atenção para ele de quando ele estava preso, quando ele foi fazer visita aos presos. Então, ele dizia que a maioria dos presos tem nome bíblico. Pergunta como é seu nome. Meu nome é Isaías, meu nome é Elias, meu nome é Jeremias, meu nome é José, meu nome é Mateus, é Lucas, é Tiago, é Estevão e tantos outros. E ele ficou assustado com isso, e ele ficou pensando nos nomes desses homens, e perguntaram se eles um dia forem evangélicos. Todos eles diziam da mesma forma: nós somos desviados. Nós somos desviados, nós conhecemos o Evangelho, e hoje nós estamos fora da presença do Senhor. E a constatação que esse pastor faz, é um pastor chamado Mário Freitas, você pode conseguir isso no YouTube. Ele diz que 70% dos encarcerados são ex-evangélicos. 70% dos encarcerados são pessoas que um dia ouviram o Evangelho. E ele também diz que hoje em dia a porcentagem de divórcio entre cristãos e não cristãos está praticamente a mesma. Se divorcia com o mesmo tanto entre aqueles que professam a fé em Deus, cristão evangélico, e entre aqueles que não professam a fé evangélica. E aí, segundo ele diz o seguinte: tem alguma coisa errada. O que é que está acontecendo que a nossa sociedade diz que cresce tanto o Evangelho, cresce tanto as igrejas, cresce tanto as estatísticas, mas nós temos visto na prática algo totalmente diferente daquilo que se diz condizer com o Evangelho? O que é que está acontecendo que nós pregamos, as pessoas entregam a vida a Cristo, as pessoas se batizam, as pessoas estão na igreja, mas de repente elas voltam a estaca zero, a comer o seu próprio vômito, como se um dia nunca tivessem conhecido a Jesus? Onde é que nós estamos errando? Onde é que está o nosso problema? Será que nós estamos somente falando de um evangelho teórico? Será que nós estamos falando somente o evangelho de palavras? Será que nós estamos falando somente um evangelho do qual nós não estamos praticando? E aí no texto que lemos nós temos a história de dois missionários. Os missionários Paulo e Silas. Eles estão indo agora para a Ásia Menor. E essa passagem do capítulo 16, um pouco antes, tem aquela famosa passagem onde Paulo tem uma visão, onde ele está na Macedônia, ali próximo à Grécia, e diz que lá ele tem uma visão de um varão, um anjo, um homem, que diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está em seu espírito ficar em Troade, mas aquele homem diz para ele: não, vai adiante, vai à frente, vai avante. E diz que então dali eles vão para Filipos. Em Filipos nós vamos ter muita coisa legal. Nós vamos ter um dia Felipe, o etíope, ele vai estar em Cesareia, na região de Filipe, vai pregar para o etíope vai ser convertido. E daqui dessa cidade de Filipos vai nascer a igreja dos filipenses, da qual Paulo escreve uma carta dedicada. E na carta aos Filipenses, Paulo escreve nada mais, nada menos que 16 vezes a palavra alegria. Paulo narra a experiência de Filipos como uma experiência feliz, como uma experiência alegre. Mas quando a gente lê a história de Paulo e Silas em Filipos, não foi nada feliz, não foi nada animador, não foi nada empolgante, mas muito pelo contrário. A história de Paulo e Silas em Filipos é uma história de que eu e você, se tivéssemos experimentado, talvez nós nunca mais seríamos crentes, porque talvez eu e você ainda não tenha entendido na prática o que de fato vem a ser o Evangelho. Paulo e Silas então vão para Filipos. Lá eles vão ter uma mulher convertida chamada Lídia, a vendedora de púrpura. E quando eles estão avançando na cidade, diz o texto que eles
vão para a hora da oração, não se sabe qual local que é esse, só diz que eles estão indo orar. E quando eles estão passando, aparece uma mulher endemoniada. Só que essa mulher endemoniada é curiosa, que ela não está com a mão para trás, ela não está falando grosso, ela não está fazendo nenhum trejeito, mas muito pelo contrário, essa mulher olha para Paulo e Silas e diz o seguinte: esses homens são de Deus. Esses homens aí são de Deus e tem mais. Esses homens estão anunciando o caminho da salvação. Diz que Paulo ouviu aquilo, não disse nada, mas diz que por dias aquela mulher ficou incomodando, ficou falando a mesma coisa. E diz que Paulo então ficou indignado com aquilo, olha para essa mulher e em nome de Jesus manda que o Espírito saia. Quando o Espírito sai daquela mulher, os donos dela, porque o texto diz que ela era escrava, ela estava escravizada pelos demônios e pelos seus senhores, porque ela era uma espécie de cartomante, uma mulher que lia a mão, que predizia o futuro através dos espíritos malignos. E agora, uma vez que o demônio sai dessa mulher, aqueles homens perderam sua fonte de lucro. Quando aqueles homens perdem a sua fonte de lucro, eles ficaram indignados. Eles então, diz o texto, que arrastaram Paulo, pegaram Paulo e Silas e arrastaram até a praça da cidade. A praça da cidade, nesse exato momento, era um lugar onde se vendia, onde se tinha algum tipo de assistência, onde os juízes também estavam ali para julgar as causas uns dos outros. Diz que Paulo e Silas são arrastados. Quando Paulo e Silas chegam nessa praça, esses homens, donos dessa escrava, diz o seguinte acusação: esses homens aqui estão ensinando costumes que nós, romanos, não temos a prática. Eles são judeus, estão querendo modificar aqui a nossa cultura, a nossa religião, etc. Mas eles não falam o que tinha acontecido. Os magistrados não dão nem direito para que Paulo e Silas pudessem se defender, e automaticamente diz que manda arrancar a roupa de Paulo e Silas. E quando arranca a roupa de Paulo e Silas, manda que açoitassem eles. Eles são açoitados, diz o texto, severamente. Eles tomaram uma surra de varas. As costas desses homens devem ter se cortado muito, devem ter saído sangue. E depois da surra que eles tomaram, os juízes, os magistrados mandaram esses homens para o cárcere. Paulo e Silas agora estão presos, e não estão presos em qualquer lugar, porque o texto diz que eles estão presos no cárcere interior. Havia dois lugares nesse cárcere: o pátio exterior, onde as pessoas de menos periculosidade ficavam, onde as pessoas de menos periculosidade recebiam visitas familiares, mas quem ficava no cárcere interior era uma espécie de prisão pior, uma espécie de solitário, um lugar onde eles ficavam no escuro. Além de estar no escuro, diz que eles estavam com as mãos algemadas por correntes e os pés amarrados aos troncos. E lá estão dois homens que foram para essa cidade com a intenção de pregar o Evangelho. Agora eles estão nessa situação. Paulo e Silas começam a orar, começam a cantar. Vem um terremoto neste lugar. A gente não sabe se foi coincidência ou se foi da vontade de Deus. Mas o fato é que depois do terremoto neste lugar, diz que o carcereiro se apavora. O carcereiro se apavora porque se algum preso fugisse, ele teria que dar conta, e ele pagaria com a própria vida. Quando o carcereiro viu que todas as celas estão abertas, ele agora pega a sua espada, tira da bainha para se matar, e Paulo e Silas gritam lá de dentro: não faça isso, não tire sua vida, porque estamos todos aqui. E aí diz que o carcereiro então pede luz, entra dentro daquela prisão sombria, fria e escura, e quando ele olha para Paulo e Silas, a primeira atitude que ele tem é se dobrar de joelhos nos pés desses homens. E ele então tira Paulo e Silas para fora e faz a famosa pergunta desse texto: o que farei para que eu possa ser salvo?
Paulo e Silas então respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. É bem provável que a casa do carcereiro deveria ser perto dessa cadeia, porque ele sai dali. E aquele homem que agora há pouco havia prendido Paulo e Silas vai lavar as feridas, vai lhe dar comida, água. Paulo e Silas vai pregar para toda a casa do carcereiro, que a Bíblia não diz quantas pessoas eram, mas Paulo diz que batiza toda a família desse carcereiro. E diz que eles se alegraram com o que aconteceu. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando que, puxa vida, como que esses homens passaram por isso? Como que Paulo e Silas vivem uma história dessa e continuam crendo em Deus? E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, sobre o desafio de vivermos o Evangelho na prática. Vamos repetir, está no telão aqui também. O desafio de vivermos o Evangelho na prática. Meus irmãos, para vivermos o Evangelho na prática, é necessário, em primeiro lugar, ter discernimento espiritual. Para que eu e você viva o Evangelho na prática, é necessário que tenhamos discernimento espiritual. Versos 17 e 18. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito cabejou. O texto diz que essa moça era uma adivinha de espíritos malignos. Não sei se você sabe, mas Deuteronômio, lá no capítulo, se eu não me engano, 18, faz uma proibição acerca de qualquer espírito de adivinhação. O texto diz que ficariam fora da terra prometida todos aqueles que consultavam os mortos, negromantes, cartomantes, etc., ou que tivesse algum espírito de adivinhação. Essa mulher, como eu disse, servia de renda, de fonte de lucro para os seus senhores. Essa mulher era portadora de um espírito maligno. Mas, no entanto, meus irmãos, ela diz que Paulo e Silas são de Deus. Essa mulher endemoniada com o espírito de adivinhação está dizendo que Paulo e Silas são de Deus. E aliás, estão dizendo que Paulo e Silas sabem, anunciam o caminho da salvação. Se fosse eu e você no lugar de Paulo, o que é que nós falaríamos para essa mulher? O que é que você responderia? Ou aliás, será que eu e você saberia que essa mulher estivesse endemoniada quando ela estivesse falando coisas de Deus? Paulo poderia, quando a mulher diz para ele que eles são de Deus, ele poderia: realmente, está vendo o que o demônio está falando? Ele é mentiroso, mas nesse caso ele está falando a verdade. Eu já vi isso na televisão. Há um programa na igreja evangélica e havia um endemoniado e começaram a fazer entrevista com o endemoniado. E aí o pastor perguntou para o endemoniado: o que você faz com quem dá dízimo? O que você faz com isso? Aí o demônio ia falando. E aí o pastor teve a coragem de falar da seguinte forma: o diabo é mentiroso, mas agora ele está falando a verdade. Se Paulo responde que, de fato, essa mulher estivesse falando a verdade, ele daria crédito ao demônio, ele daria crédito àquela mulher. Se Paulo falasse que realmente essa mulher está falando o correto, essa mulher está falando a verdade, ele talvez arrumaria um grande problema para ele. Por que ele arrumaria um problema? Porque então ele ia agora ter um paralelo, ou uma disputa entre o Evangelho e essa mulher endemoniada. Então Paulo não fala nada, ele simplesmente escuta, mas ele não dá crédito ao diabo, não dá crédito a essa moça. Se Paulo desse crédito, o Evangelho talvez teria sido comprometido. Paulo tem discernimento espiritual, e em nome de Cristo ele expulsa o demônio. A Bíblia nos diz: Jesus Cristo
Cristo, citando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, encontrará o reino dos céus. Olha que passagem mais interessante. Uma mulher endemoniada, reconhecendo quem são pessoas de Deus. Paulo poderia muito bem dar crédito ao próprio demônio, mas Paulo a expulsa em nome de Jesus. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: o que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Paulo? Aonde está o nosso discernimento espiritual? Você consegue perceber quando é de Deus ou não é? Nem tudo que reluz é ouro, já diziam nossos pais no ano passado. O desafio de vivermos o Evangelho na prática. Para vivermos o Evangelho na prática é necessário, segundo, estarmos preparados para as retaliações. Para vivermos o Evangelho na prática é necessário estarmos preparados para as retaliações. Olha o que diz o verso de número 19. Percebendo que sua esperança de lucro havia se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar ou praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instruções para vigiar com cuidado. Tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tempo. Olha o que acontece depois que Paulo e Silas têm discernimento espiritual. Depois que Paulo e Silas percebem que se tratava de um demônio, a retaliação vem logo em seguida. Os donos dessa mulher, os senhores dela, acusam Paulo agora de estar corrompendo os costumes. Nada se diz que Paulo expulsou o espírito maligno, nada se diz que acabou o lucro deles, mas eles estão, primeira coisa, acusando. Eles estão dizendo que Paulo e Silas fizeram o que eles não fizeram. Paulo e Silas ainda não pregaram, não falaram de Deus, mas estão sendo acusados de corromper os costumes dos quais os romanos têm. Os juízes nem sequer ouviram Paulo e Silas, eles estão sendo caluniados, simplesmente porque tiveram discernimento espiritual. E o texto agora diz que eles fossem e foram açoitados. Paulo cita lá na frente, não sei se é nessa passagem, mas diz que ele tomou 40 chibatadas menos 39 açoites nas costas. Eles são severamente açoitados e são agora lançados na prisão. Talvez até esse momento que você me ouve, você está falando: olha, eu não quero saber de evangelho, eu não quero saber de ser crente, porque se eu ter discernimento espiritual, vai vir retaliações na minha vida. Querido, a mesma medida que possa vir retaliações na sua vida, será a mesma medida que Deus dará o livramento e o escape para você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você se converte sozinho na sua casa, ninguém mais se converteu, e agora ninguém te entende, e agora as pessoas começam a te retaliar. É uma piadinha, é um trocadilho, é uma tiração de sarro, e aí as pessoas começam a nos acusar, porque agora elas não têm discernimento espiritual. A Bíblia nos diz que coisas espirituais só discernem pelo Espírito. Quem não é espiritual não consegue discernir o que é espiritual. Carnal se identifica com carnal, mas aí você entregou sua vida a Cristo, e aí Cristo começa a te mostrar o reino, começa a te mostrar a vida espiritual, começa a te mostrar que é uma luta das trevas, uma luta entre carne e sangue, uma luta para que você
E as retaliações, elas vêm. Pode vir dentro da família, pode vir dos amigos, pode vir do ambiente de trabalho, pode vir de todo lado, inclusive do próprio demônio. Se você soubesse tanta piadinha que eu escuto por ser pastor, arrumou uma coisa boa para você fazer, rapaz, dá dinheiro esse negócio, né? As retaliações, elas vêm. E o viver o Evangelho na prática, queridos, é para gente corajoso. Viver o Evangelho na prática é para quem não nega Cristo. Viver o Evangelho na prática é para aqueles que estão preparados, até mesmo para as retaliações, até mesmo para lidar com aqueles que ainda não conseguem e talvez nunca vão conseguir entender o que é que você vive. Talvez nunca vão entender o que é a presença de Deus. Talvez nunca vão entender quando você diz: Deus falou comigo. Essas pessoas não conseguem discernir porque elas não são espirituais, carnais, não conseguem discernir as coisas de Deus. E por que a gente sofre? Jesus diz assim: eles que vos enviam, lá em Mateus capítulo número 10, como ovelha no meio dos lobos. Mas aí você chega no meio dos lobos, você não sabe como se portar. Aí você deixa os lobos te atacarem. De fato, eles vão nos atacar, mas o Senhor nos diz também através de Paulo, lá em Efésios capítulo 10, que nós deveríamos usar as armas da salvação, as armas espirituais que o Senhor nos deu. E para lutar contra as retaliações que você possa estar recebendo no trabalho, está recebendo dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar, não é gritando, não é discutindo, não é brigando, não é acusando, mas é orando e buscando e entregando para Deus. Para viver o Evangelho na prática é necessário que eu e você esteja preparado para as retaliações. Os irmãos que nos acompanham aqui na igreja sabe, talvez seja coincidência, tomara que seja, mas todas as vezes que tem algum evento, é aniversário, é alguma coisa acontece, é um que cai, é outro que fica doente, é outro que pega doença rara, tudo isso dentro da nossa casa. Lá em Primavera, nós íamos ter aniversário da igreja no final de semana. E no sábado à noite, depois do primeiro dia, a Rebeca veio lá no nosso quarto. Só tinha a Rebeca aí. E nós falamos para ela: filha, vai para o quarto para dormir. E ela falou: não, estou com medo. E a Isamara insistiu: vai para o quarto, filha. Ela falou: estou com medo. E nós ficamos assistindo. Aí quando a Isamara foi lá, ela sentiu a opressão no quarto, me chamou. E aí a Rebeca disse assim: mãe, eu vi um macaquinho lá na janela. Rebeca, nessa época, ela tinha uns 2 anos de idade, e a figura de macaco que ela conhecia era o Jorge Curioso. Quem é pai que acompanha os desenhos das crianças sabe, né? E o Botas da Dora. O macaco para ela era o Jorge e o Botas. Ela não conhecia mais. E nesse dia ela falou que era um macaquinho pretinho peludo. E a Isamara me chamou, eu fui lá no quarto, e quando eu cheguei eu senti aquela opressão, aquele negócio ruim. Como que é, pastor? Só você sentindo, para você entender o que eu estou falando. E aí dobrei os joelhos, orei. E quando foi de manhã, a Rebeca começou diarreia, vômito, passando mal. O pastor lá em casa, e nós fomos levar ela para o hospital. E de manhã, antes de sair, ela perguntou assim para a Isamara: mãe, abre a janela para ver por onde o macaco foi. A Isamara abriu a janela. E ela queria olhar, mas para onde ela foi? E disso, ela ficou internada o domingo inteiro. Rebeca foi sair, sabe que horas? Na hora que acabou a festa da igreja. Pode ser coincidência? Pode. Mas eu quero dizer que na nossa prática, nós temos lidado com situações, infelizmente, de retaliações em datas que são especiais para a igreja. Enquanto de casais, trabalho de jovens, enfim, trabalho que é especial, nós temos visto retaliações. E como que a gente age nesse caso?
Como que Paulo e Silas agiram? Paulo e Silas não brigaram, Paulo e Silas não bateram, não xingaram, não fizeram piseiro. Paulo e Silas estavam diante dos homens, mas antes deles estarem diante dos homens, eles estavam primeiramente diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vivemos o Evangelho na prática, as aflições dessa vida não conseguem calar a nossa adoração. Quando vivemos o Evangelho na prática, as aflições dessa vida não conseguem calar a nossa adoração. Vou repetir mais uma vez. Quando eu e você, quando nós vivermos o Evangelho na prática, as aflições dessa vida não conseguirão calar a nossa adoração. Verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. Paulo e Silas agora estão presos no cárcere interior, como eu disse. Estão com mel nos pés e as mãos amarradas no tronco, no escuro, num lugar sombrio, baixo, frio. Paulo e Silas foram caluniados, Paulo e Silas foram arrastados, açoitados, presos. Estão agora diante da prisão, do sofrimento. E o que é que esses homens estão fazendo? Quando eu leio essa passagem, eu fico pensando na minha própria vida, na minha prática do Evangelho, porque eu percebo que a minha prática muitas vezes é mentirosa, porque eu e você tem uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha de cabeça ali, uma falta de dinheiro aqui, e nós já começamos a blasfemar, a murmurar e muitas vezes falar que Deus se esqueceu de nós. Será que Deus esqueceu de Paulo e Silas? Onde é que estava Deus que deixou esses homens passar por tudo isso? Será que Deus não viu? Será que Deus não sabia? Será que Deus queria simplesmente que eles sofressem por sofrer? Paulo e Silas oram e louvam a Deus. Eles não murmuram, não blasfemam, não se abatem, mas eles adoram a Deus. Eles louvam, eles oram. Paulo e Silas ensinam-nos nessa noite que as aflições dessa vida não podem calar a nossa adoração. Paulo e Silas nos ensina que as aflições não podem calar a vida daquele que nasceu para adorar ao Senhor. O que é que a gente faria no lugar desses dois homens? Deus me esqueceu. Olha o que a gente ganha por pregar o Evangelho. Está vendo, né, pastor? Saí de longe, estou aqui nessa cidade, não deu nem tempo de pregar, só porque expulsamos um demônio. Olha o que aconteceu. Agora estou preso, apanhamos. Cadê Deus, pastor? O que é que eu e você faria? Quando nós vivemos o Evangelho na prática, meu irmão, as aflições dessa vida não vão apagar, limitar, interromper aquilo que nós temos diante de Deus. Esses homens estão numa situação de quase morte. E o que eles fazem? Eles cantam, eles louvam. Sabe que eles estavam sentindo dores? Claro. Talvez fome, frio, sede, não sei. Mas o fato é que Paulo e Silas cantam e adoram a Deus. Tiago 5,13 diz assim: está entre vocês alguém sofrendo? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Será que eles estavam felizes por apanhar? Felizes por ser açoitados, por serem presos, caluniados? É claro que não. Mas eles nos ensinam que a adversidade não pode calar a voz daqueles que foram chamados para adorar o Senhor nosso Deus.
Não deixe que qualquer coisinha tire sua comunhão com o Senhor. Não deixe que qualquer detalhe, mais simples que seja, apague a sua intimidade para com Deus. Eu fico pensando, se nós tivéssemos passado no lugar desses homens, gente, e a gente, por qualquer coisinha, nós estamos trocando Deus. Por qualquer coisinha, nós estamos vendendo Deus. Por qualquer coisinha, nós estamos dando as costas para Deus. E esses homens estão diante da dor e do sofrimento, mas a atitude que eles têm é uma atitude de louvor. Eles oram e eles adoram a Deus, independente da situação que eles estão vivendo. Para vivermos o Evangelho na prática, é não fazer o que a maioria faria. Para vivermos o Evangelho na prática, é não fazer o que a maioria faria. Verso 27 e 28 diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Diz que a região era uma região propensa para terremoto. Mas a pergunta é: foi coincidência ou foi um sinal de Deus? Pelo sim ou pelo não, nós entendemos que foi um sinal de Deus. Por quê? Porque o texto nos dá 3 informações para que a gente chegue à conclusão que certamente esse terremoto foi provocado por Deus. Primeiro, que diz que os alicerces do chão se abalaram. Tudo bem, o terremoto faz isso. Diz que as portas do cárcere se moveram. De repente a parede chacoalhou, rebentou lá a corrente da porta. Até aí o terremoto faz isso. Mas agora falar que o terremoto arrancou as algemas do pessoal tudo. Eles ficaram livres somente sendo um sinal de Deus. E eles podem agora fugir. As portas estão todas abertas, mas ninguém foge. Paulo e Silas têm a oportunidade da vida. Corre, Silas, vamos embora, corre. Eles não correm. Eles não fogem. E aliás, eles não devem. Eles estão presos simplesmente porque expulsaram o demônio, porque libertaram a menina. Eles não devem, estão presos e eles também não fogem. E o curioso é que os demais presos também não fogem. Talvez não fogem por causa da atitude de Paulo e Silas, a gente não sabe. Mas o fato é que, no desespero, o carcereiro falou: vou me matar logo, porque fugiu todo mundo. Amanhã o Império Romano vai me matar, então me mata logo. Paulo então grita: não faça nada, porque estamos todos aqui. O que é que nós faremos no lugar desses homens? Corre! Eles não fogem. Paulo e Silas não fazem o que a maioria faria. Viver o Evangelho, meu querido, na prática, é não fazer o que a maioria faz. Pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Pastor, mas o governo rouba. Por isso você vai se tornar ladrão? Mas todo mundo fura fila. Você vai se tornar um fura-fila também? Viver o Evangelho na prática requer decisões concretas. É não fazer o que a maioria faria. A gente poderia ter aproveitado essa oportunidade. Corre, Silas, corre, Paulo, vamos. Mas eles ficam. Eles não fazem o que está todo mundo fazendo, ou o que a maioria faria. Nós conhecemos cristãos, não são por estar no culto, não são porque dizem que oram, não são porque dizem que jejuam, não são porque dizem que dizimam, não são porque estão no culto. Nós conhecemos cristãos quando eles estão praticando o Evangelho
onde ninguém está vendo. Quando você tem a oportunidade de obter vantagem e você não obtém, pelo simples fato de isso ser errado. Viver o Evangelho é não fazer o que a maioria está fazendo todos os dias. Pastor, mas todo mundo trai a mulher, pastor. E por isso você vai se tornar um traidor. Pastor, mas todo mundo olha para outra mulher. Então você vai se tornar um cobiçador. Pastor, mas escola, não tem problema, Deus perdoa a cola na escola, na faculdade. Viver o Evangelho não é para qualquer um. Não faça o que a maioria está fazendo. Para finalizar, quando vivemos o Evangelho na prática, nos tornamos um canal de bênçãos para os outros. Quando vivemos o Evangelho na prática, nos tornamos canal de bênção para os outros. Olha o que diz o verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra a ele e todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida todos eles foram batizados. Então os levou para fora da sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A atitude de Paulo e Silas causa impacto na vida do carcereiro. Paulo e Silas não pregou para esse homem antes disso. Paulo e Silas não pagam de crente. Paulo e Silas não têm jargão de crente, mas a vida desses dois homens causa impacto na vida do carcereiro. Talvez o carcereiro tenha pensado: o que é isso? Eu nunca vi isso, eu nunca vi gente sendo presa injustamente e ainda louvar e adorar esse Deus. Eu quero ser como esses homens. Quando eu e você viver o Evangelho, nossa vida vai causar um impacto na vida das pessoas. Se nossa vida não causa impacto, é porque nós não estamos vivendo o Evangelho perto das pessoas. A nossa vida não causa impacto e as pessoas não perguntam para nós onde é o caminho da salvação. O carcereiro vem e se ajoelha. Dentro do contexto da Ásia Menor, de Roma, talvez na cabeça desse carcereiro, esses caras devem ser um Deus, assim como aconteceu lá em Listra. Esses homens devem ser muito poderosos. Certamente Paulo deve ter levantado ele, porque Paulo fazia isso. Para com esse negócio, adora a Deus. E o que é que esses homens veem em Paulo? O caminho da salvação. Eles olham para Paulo e percebem: como eu posso ser salvo? Vocês têm a salvação, vocês encontraram e vocês sabem o caminho. Como que eu faço para ser salvo? As pessoas enxergam o caminho da salvação na nossa vida ou o caminho da perdição? As pessoas conseguem ver que você de fato vive o Evangelho? Ou as pessoas olham para você e falam: isso é um crente meia boca, não é um crente safado? O carcereiro está impactado. Paulo não prega, Paulo não faz apelo, Paulo não fala do inferno, Paulo não fala nada, Paulo simplesmente vive o Evangelho. E as coisas acontecem na vida daqueles que estavam próximos a ele. Paulo ensina de perturbadores, passam a ser agora aqueles que indicam o caminho da salvação. Se Deus fez isso na sua vida, se você é aquele que não nasceu no lar cristão, você foi um que um dia perturbou a vida dos outros, hoje você é aquele que precisa indicar o caminho da salvação, meu irmão. O carcereiro agora retribui.
pouco estava prendendo Paulo e Silas, e estava lavando as feridas dele, que nessa época usava-se azeite e todas as outras coisas medicinais, para tentar dar uma aliviada nas dores, nos cortes que eles estavam. E aí sim, depois, Paulo e Silas vão pregar para a casa do carcereiro, diz que toda a casa escuta o Evangelho, e todos foram batizados. As retaliações se converteram em bênção. Vale a pena, querido, nós continuarmos sendo fiéis até a morte. Vale a pena você continuar se separando. Vale a pena você continuar sendo diferente. Vale a pena você continuar vivendo na prática, dia a dia, o Evangelho. Porque mesmo que retaliações venham, Deus dará o escape e tornará retaliações em bênção para a glória do nome do Senhor. Tudo o que aconteceu na vida de Paulo e Silas havia um propósito. O sofrimento na vida de Paulo e Silas tinha um propósito, e o propósito era a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Deus permite situações de luto, desafios, angústias, das quais tiram a sua paz, apertam a sua alma. Deus quer usar essas situações para que você se torne canal de bênção, para que o nome dele seja glorificado, mas no meio desse processo você falha. Percebe o caminho que Deus traçou até chegar na vida do carcereiro? Deus permitiu, querido. E se Deus quer usar o sofrimento para glorificar o nome dele? E se Deus quer usar a luta, a dificuldade, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo? Aí você não quer o sofrimento. Aí você não quer passar pela adversidade. Aí você não quer passar pela luta. E dessa forma não vai haver canal de bênção. Você é o canal de bênção que Deus quer levantar. Você é a pessoa que Deus quer usar, querido. Tire da sua cabeça que Deus só usa o pastor, o presbítero. Deus usa aquele que está com o coração contrito e quebrantado, dizendo: usa-me, usa minha vida. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero preparar o Evangelho. Mas se você é essa pessoa que está disposto a viver o Evangelho, esteja preparado, porque o caminho pode não ser fácil. Mas no final desse caminho é glorioso. O final do caminho do Evangelho é um caminho de glória. É um caminho onde o nome de Cristo aparece e o nosso é anulado. Esses homens estão vivendo o Evangelho na prática, e eles, por meio de Cristo, nos ensinam também que eu e você precisa se tornar canal de bênção para os outros. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão querendo Deus, as pessoas querem ouvir o Senhor, as pessoas querem uma oração, as pessoas querem contato, e eu e você, e Deus está querendo que você seja um canal de bênção, e a gente vai se fugir. Viva o Evangelho na prática. As retaliações se converterão em bênção. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Queria convidar o ministério de louvor. O desafio de vivermos o Evangelho na prática